Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a este vídeo. Hoje eu quero compartilhar com você um pouco sobre o despertar da consciência, sobre a consciência, também sobre o ego. Essas, essas questões mais espirituais, mais profundas, é sempre bom a gente estar ouvindo para que a gente possa ter uma compreensão mais aprimorada de como funciona o despertar espiritual. O que que é a consciência, que às vezes as pessoas falam e a gente talvez não saiba realmente o que é a consciência, porque a consciência ela é algo que nos deixa livres, sem apegos. A consciência é algo que nos deixa aptos a nos tornarmos amor, a compaixão. Tudo isso vem quando estamos na consciência. Se você gosta desse assunto, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixe um comentário, deixe aí também a sua pergunta, deixe o seu like se você gostar desse assunto. A consciência, como eu disse, ela é algo que te deixa com mais amor, com mais compaixão. Quando você está na consciência. Em outras palavras, quando você está no momento presente, no agora. Porque tudo o que acontece nesse exato momento. Tudo o que eu falei anteriormente já é, vamos dizer assim, já é passado. Tudo aquilo que vem através da consciência e passa pela mente é um futuro. Tudo, né, deixando bem claro que tudo é uma questão de palavras, porque o passado e o futuro, em realidade, eles não existem. Todo o futuro é apenas uma projeção das minhas memórias. A gente projeta algo que está na memória, criando um cenário, e muitas das vezes acabamos nos identificando com essas formas mentais que se criam e começamos a argumentar com essas imagens mentais do que vai acontecer, aquilo que eu vou falar, aquilo que eu vou dizer para alguma pessoa e também o futuro, o que seria o passado, o que seria realmente um passado, vamos dizer assim, é apenas também a minha memória, né? É uma recordação, então é uma gravação de uma ação na minha memória, então eu fico imaginando aquilo que passou também. As pessoas às vezes falam, eu poderia ter dito isso, eu poderia ter dito aquilo, o meu passado foi dessa forma, o meu passado foi desse tipo, e a pessoa se identifica com aquele passado, traz para o agora e sente no seu corpo aquela memória passada. E também ela sente aquela memória futura. Então, às vezes as pessoas ficam com medo do futuro, ficam com medo daquilo que já passou, e elas acabam trazendo para o momento presente e muitas das vezes, quase que 100%, não vou generalizar mais, as pessoas às vezes procrastinam naquilo que elas precisam fazer. Então, como eu falei, todo o passado é uma ilusão da nossa mente, da nossa da nossa maneira de pensar, gerando o quê? Um ego. Um ego, o que que é? O ego é apenas a construção de tudo isso da nossa vida. Então, todas as memórias que foram gravadas através de um forte impacto emocional, através de uma associação, através de repetição, estão na memória. Então, quando isso começa a gerar uma narrativa, eu começo a projetar para um futuro e também recordar de um passado. E aquilo é como se fosse uma, uma energia, é um nó de energia que fica apenas fazendo com que eu não avance. Então, esse nó de energia, vamos dizer assim, esse ego, seria o quê? Um personagem. Tudo aquilo que é gravado, eu acabo reagindo a essas imagens mentais, reagindo a essas situações, a esses pensamentos que passam na minha mente, e que eu acabo me identificando. E com isso, o que, que acontece? Vem toda a frustração, vem a culpa, vem também, muitas vezes, aqueles processos de julgamento, de condenação. Por quê? Porque são
situações que foram inseridas na minha memória, através de repetição, através de forte impacto emocional. Por isso que hoje se fala muito em traumas, e isso vem gerando, e no momento presente eu acabo executando isso. Mas lembre-se, a maioria das pessoas estão ou no futuro, né, um futuro que elas acabam criando e dizendo, né, as pessoas vivem num futuro através da mente, ou num passado, também através da mente. Porque você tem o quê? Um pensamento. Então as pessoas ficam pensando no que fazer, no que não fazer, e elas ficam se identificando com o pensamento, se identificando com o ego, que é essa criação, né? O conteúdo do ego, o conteúdo desse ego, ele é o quê? É toda a sua vivência, sua cultura, né? O que você aprendeu, o que você vivenciou na infância, porque quando nós nascemos, nós não temos nenhum rótulo, nós não temos nenhum dogma, nenhum paradigma, nenhuma ideologia, nada. Tudo o que a gente vivencia muitas das vezes na nossa fase adulta é relacionado ao que a gente memorizou na nossa infância, adolescência. Quando a gente nasce, como eu falei, a gente não vem com nenhum rótulo, nenhuma ideologia, nada. Então, se a pessoa nasce, né, num lar onde aqueles pais eles têm, por exemplo, uma certa cultura, aquela criança vai aprender aquela certa cultura. Se ela tem uma religião, ela vai aprender sobre aquela religião. Se ela vive em um lar que não tenha, né, que tenha, na verdade, escassez de dinheiro, também ela vai vivenciar isso. Então, na sua fase adulta, ela já traz ali uma bagagem na sua memória. Lembre-se que tudo é o momento presente, memória, então ela começa a projetar isso na sua vida adulta. Mas tudo isso é apenas uma memória. A mente ela acessa essa memória, cria um pensamento, e como eu falei, a pessoa se identifica com o pensamento, se identifica com o ego e acredita piamente nisso. E aí acontece o quê? Ela vivencia todas as vezes a mesma coisa. Todas as vezes a mesma coisa. Mas lembre-se que o ego, o pensamento, não são você. Você não é o pensamento, você não é o ego. A mente, ela apenas deve ser prática. A consciência que observa a mente, que observa o pensamento, ela deve ser apenas prática. Então, quando a pessoa tem uma mente, vamos colocar, como Cristo mesmo falou, né, que as crianças, né, têm o reino dos céus. Por quê? Porque elas estão sempre na presença. Lembre-se que uma criança sempre pergunta, por que isso? Por que aquilo? Por, por que elas fazem isso? Porque elas não têm nada na sua, vamos dizer assim, né, no seu HD. Então elas perguntam, o que é isso? O que é aquilo? Nisso, as crianças começam a adquirir esses conhecimentos, porque, na verdade, quando elas são pequenas, elas não têm nenhum rótulo, nenhum dogma, nenhum paradigma. Então, por isso que se fala muito que as crianças são puras. As crianças vêm com a consciência pura. Elas estão no agora. Se você mostra para ela qualquer coisa, elas não sabem o que é. Por quê? Porque elas não têm um rótulo daquilo. Elas não têm aquela forma mental para dizer isso é isso e isso é aquilo. Elas apenas respondem à sua essência, à sua consciência pura. Então, esse é um assunto bem abrangente, que eu vou também falar mais em outros vídeos. Mas lembrando, se você gosta desse assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe um comentário aí, a sua pergunta. Um forte abraço e até mais.